E nesta noite eu gostaria de falar sobre Catarina von Bora. Esse era o nome dela, embora muitos talvez vão usar trocadilho, Catarina von Bora, mas na verdade esta mulher ela era alemã, de descendência alemã, de origem alemã. Ela nasceu no ano de 1499 na Alemanha. E o que ela teve de tão importante, qual é o destaque que ela tem, por que ela está aqui na história do cristianismo. E nós vamos falar ao longo da live de hoje por que ela se destaca e destacar alguns pontos também que eu acho interessantes que nós podemos tomar para nós, para a nossa vida, a respeito de como viveu essa mulher, principalmente as atitudes que ela teve, quais foram as consequências disso para a vida dela, familiar. O que nós podemos tirar de positivo? Como nós estamos falando de personagens, né, pessoas reais, aqui não são pessoas, não são super-heróis, embora a gente use o termo heróis da fé, no sentido de que algumas pessoas tiveram destaque por lutarem em períodos onde o evangelho não podia ser proclamado, onde havia muita dificuldade de chegar à palavra. E tiveram atos que foram considerados de heroísmo, ou que tiveram o seu destaque, ou que foram de vanguarda, ou seja, que serviram para iniciar movimentos que se surgiram posteriormente a estes. Então, é importante destacar o período em que a Catarina está vivendo, né? Esta mulher, ela está vivendo na Alemanha. Esse período histórico que ela vive, né, que ela nasceu em 1499, já é o início que nós chamamos de Idade Moderna. E esse período é um período onde no mundo está acontecendo muitas coisas. Nesse período da Idade Moderna nós temos o início das grandes navegações, com descobertas de terras. Nós ainda estamos vivendo um período onde há guerras entre países. Nós estamos vivendo em período de grande fome, escassez. Nós estamos vivendo em períodos onde havia muita peste. Ainda havia focos locais da peste negra. Havia locais onde a pestilência era grande. E situações de doenças, de pestes, de situações difíceis. Porque há um período onde as pessoas não tinham condições de higiene, a maneira como elas viviam, elas não tinham na casa delas, não tinham saneamento básico, não tinham água encanada, as casas não tinham iluminação, tudo era precário, as condições difíceis, a própria subsistência, a alimentação deles era uma alimentação difícil. Nós temos que esse período é o período onde as pessoas não têm muito com que se alimentar. Por exemplo, não tem como comer carne que não seja consumida toda quando é adquirida ou quando se abatia o animal, então tinha que ser consumida essa carne. Eles não têm locais de refrigeração dessa alimentação. Então é muito comum na Idade Média acontecer situações também de doenças em função das próprias condições que eles viviam, onde não tinha alimentação, onde ela era escassa, onde os plantios eram complicados, onde não tinham onde guardar alimentação, onde muitas vezes comiam alimentos estragados por não ter onde condicioná-los e também pela questão do consumo. Então a grande mortandade nesse período era alta em função das pessoas viviam na Europa nesse tempo. Nós não estamos falando em período de Brasil. Nós estamos falando nesse período na Europa, que hoje para nós podemos dizer primeiro mundo. Mas no primeiro mundo também houve uma época onde as pessoas não tinham uma boa condição de vida, uma condição de alimentação, a moradia precária, toda essa situação. E a Catarina vai nascer neste tempo, em que, por exemplo, as famílias mais humildes, famílias de camponeses, não tinham muito como... A sobrevivência deles era muito da agricultura familiar, daquilo que eles desenvolviam, e ao mesmo tempo eles pagavam altos tributos aos reis da época. As famílias nobres tinham aqueles que tinham possessões de terra, e tinham aqueles... Mas a Catarina ela vai ser filha de uma família que ela era também da nobreza, porém de uma nobreza que estava em
decadência, em falência. Eles não tinham muitas condições. A Catarina, houve uma situação onde, logo depois do nascimento dela, ela era pequena ainda, quando a mãe dela faleceu, deixou mais outras crianças pequenas. E o pai ficou somente com a Catarina, a pequena e mais os irmãos. O que aconteceu é que com 5 anos de idade, o pai da Catarina resolve, em função da situação de condições de vida, porque ele não tinha muito como criar, provavelmente ele já estava organizando a sua vida com uma nova companhia, e deixou a Catarina em um convento. Porque naquela época, geralmente as famílias nobres o que faziam? O filho mais velho, ele ficava cuidando das famílias, ele era o herdeiro das terras, um dos filhos ia para a guerra e o outro filho, consequentemente, iria viver uma vida como freire ou como monge, ia viver uma vida celibatária ou uma vida religiosa. E a Catarina, então, com 5 anos, foi deixada num convento. Então, logo no início imagine uma criança com 5 anos sendo deixada num local onde ela não tinha mais a sua família, já não tinha mãe, agora o pai deixa ela lá, ela praticamente foi abandonada no convento, podemos dizer da seguinte maneira. Mas estar no convento para mulheres nessa época também significava uma certa segurança devido às situações que havia também de violência contra a mulher nesse período. E aí a Catarina ficou dos 5 anos até os 10 anos. Quando a Catarina completa os 10 anos, já ficando difícil da situação onde ela estava, o pai acaba transferindo ela para um outro convento, mas onde não era um custo tão alto mantê-la neste novo convento. E neste convento, então, aos 16 anos, ela vai fazer todos os seus votos para tornar-se freira. Ao mesmo tempo, nós temos nesse período na Europa, o que está acontecendo? Nós temos um período onde aqui a Igreja Católica está expandindo e está também uma fase de construção de Roma. E o que acontece é que, em função disso, das construções que estão acontecendo ali na Basílica de São Pedro, começa então o Papa Leão X a várias situações acontecer que nós chamamos de venda de indulgências. E eles começam, há um homem chamado Tisel, e ele está nessa região vendendo o que nós chamamos de indulgências. Essas indulgências eram perdão dos seus pecados. Então acontecia que as pessoas compravam um certo documento e esse documento dizia que quem comprava esse documento teria os seus pecados perdoados, e também se comprasse em favor de um familiar que já havia morrido, esse familiar que estaria no purgatório, sairia do purgatório. Então toda essa situação. Nós temos um período também de venda de relíquias na Europa, onde, para ter uma ideia, Erasmo de Roterdã escreve dizendo que havia 12 crânios na Europa sendo vendidos, atribuídos a João Batista. Havia pedaços de madeira que, segundo os mercadores da época, seriam pedaços da cruz que construíram a Arca de Noé. Então, há um comércio da fé muito grande que está acontecendo neste tempo. E as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A missa ela era rezada em latim, o padre ficava de costas para a igreja. E muitas vezes, a maioria dos padres locais de comunidades rurais, eles nem sabiam ler, eles simplesmente repetiam a liturgia. Nem sabiam o que eles estavam fazendo, nem o que estavam falando, e às vezes até nem viviam de acordo com aquilo que a igreja ordenava, que muitos viviam em concubinato e não se casavam, e era uma situação bem complicada ali. E o Martinho Lutero, que era um monge também, ele estudou para isso, ele começou a ter acesso às escrituras. Erasmo escreve, faz uma tradução ali para o grego, e ele tem um acesso à palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus, que o Martinho Lutero vai fazer algo bastante importante. Ele vai escrever 95 teses e ele vai publicar, ele vai pregar essas 95 teses
na porta da Catedral de Wittenberg, em 17 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517. Por que ele pregou lá na porta da catedral essas teses? Na verdade, as pessoas antigamente, elas não tinham acesso a jornais, porque aí nós temos recém o início da imprensa, depois, posteriormente, a imprensa vai ser usada para popularizar aquilo que o Martinho Lutero escreve. Inicialmente, os livros eram produzidos por copistas, as pessoas copiavam, era muito caro ter um livro, porque imagine o tempo que uma pessoa demandava fazendo cópias desses livros. Então, era bastante difícil ter esses acessos na época. Como ter a escritura era muito difícil, somente aqueles monges ou pessoas que estavam em condições de acessar esses textos, conseguir esses textos. Mas a porta da catedral, ela servia como um local onde se colocavam as notícias da época. Então, eu posso dizer que a porta da Catedral de Wittenberg, ela era o Facebook da época. Ela era a televisão da época. Quando as pessoas queriam saber informações, elas iam à porta da catedral. E o Martinho Lutero, ele foi muito inteligente, porque ele coloca essas publicações, 95 teses, do dia 31 de outubro, num dia véspera de Todos os Santos, que seria dia 1º, onde havia maior reunião de pessoas. Então, as pessoas teriam mais acesso àquilo que ele coloca lá. E o ponto principal das teses dele é: o justo viverá pela sua fé. E aí ele começa a questionar que para ter a salvação não precisa fazer nada daquilo que a igreja estava pregando, que a igreja estaria se desviando daquilo que estava escrito, daquilo que era realmente a palavra de Deus, e com a venda do comércio da fé, com a indulgência, com toda aquela situação onde as pessoas viviam e do Estado, o que nós chamamos de Inquisição. E posterior inclusive, a reforma de Martinho Lutero, essa Inquisição ela vai piorar, ela vai se intensificar. O que era a Inquisição, os tribunais de Santo Ofício, eram momentos onde as pessoas eram julgadas pela sua fé e condenadas pela sua fé. Inclusive, muitos heróis da fé foram condenados e queimados, e os seus escritos também. E o Martinho Lutero, essa era a sorte que esperava ele, quando ele prega essas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Ele provavelmente também seria preso, tudo o que aconteceria. E na época era o Papa Leão X que estava, ele manda Martinho Lutero se retratar, o Martinho Lutero persiste naquilo que ele havia se posicionado, e ele só não é morto primeiro pela vontade de Deus e porque príncipes alemães apoiaram ele, e ele ficou 1 ano escondido. O que esse cara tem a ver com a Catarina? O que o Martinho Lutero tem a ver com a Catarina? Essa história da Catarina, estou falando Martinho Lutero. Bom, tem tudo a ver. O Martinho Lutero, ele vai criar artigos de fé. E acontecia que as pessoas, às vezes, conseguiam ter acesso a isso. Mas a grande maioria da população não era instruída, não sabia ler, não sabia escrever. Quem é que sabia ler e escrever? E mulheres muito menos. Quem sabia ler e escrever eram pessoas que tinham acesso, ou nobres, ou pessoas que tinham acesso a essa cultura, ou pessoas de vida religiosa. A Catarina, com seus 18 anos, quando Martinho Lutero fixou essas 95 teses lá na porta da catedral, ela já sabia ler, ela sabia latim, ela lia as escrituras, ela tinha uma vida devocional dentro do seu convento, que regras muito rígidas, inclusive muitos falam que muitas passavam por castigos, então toda uma situação complicada da época, mas de alguma maneira, esses escritos do Martinho Lutero acabaram indo parar neste convento onde estava a Catarina. E a Catarina, de posse desses textos, começou a estudar junto com outras freiras da época
a respeito daquilo que o Martinho Lutero estava pregando, que elas não precisavam mais ter uma vida de regras tão rígidas para obter a salvação, que elas não precisariam viver uma vida isolada, uma vida onde elas não tivessem contato com os demais, onde elas não pudessem constituir as suas famílias, que elas não precisavam viver uma vida de clausura para receber a salvação, que elas não precisavam ter um esforço, que elas não precisavam das obras para ser salvos. E isso foi algo que entrou no coração dela, e ela, lá nesse período, ela colocar mais essa palavra para outras mulheres que ouviram a escrever as suas famílias, para que as famílias tirassem elas do convento, porque agora elas acreditavam que a salvação era pela fé. E as famílias, a grande maioria, não aceitou retirar as meninas, as filhas dos conventos, em função até pelo período, porque havia uma proibição, havia uma dificuldade. Lembrem que a sociedade da época era uma sociedade que não tinha condições. Então, um filho a mais em casa acabava sendo pesado para as famílias, que era muito difícil. Então, o que acontece? Como os pais não acabam tirando as filhas do convento, a Catarina vai escrever para o Lutero e pedindo ajuda para conseguir sair deste convento, para poder sair de lá, e com essas freiras também. E o Lutero, como ele tinha um amigo em comum, ele vai conseguir vão elaborar um plano. Então, durante uma festividade de Páscoa, de sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, este mercador vai até o convento onde elas estavam e elas vão se esconder dentro de barris de peixe. E aí vai tirar desse convento 12 freiras que estavam nesse convento, saem e fogem do convento. Né? Então, a Catarina fugiu do convento. Fugiram do convento, 3 conseguiram retornar para suas famílias e as outras 9 vão acabar parando lá em Wittenberg, onde estava o Martinho Lutero. E o Lutero, então, preocupado com a situação dessas moças, né? São moças que saíram do convento, não têm contato com as suas famílias e creram na palavra de Deus e estavam ali entendendo como é que era a salvação, que decidiram renunciar àquela vida monástica delas ali e resolveram renunciar àquela vida de clausura. Ele começa, então, coloca essas moças em algumas casas de famílias para elas viverem e aos poucos ele vai conseguindo arrumar casamentos para cada uma dessas moças, e elas vão casando e vão saindo de casa. E quem é que sobrou? A Catarina. Porque a Catarina, ela era uma mulher de personalidade bastante forte. Ela tinha muitas convicções. Inclusive, numa das casas, a primeira casa onde ela foi colocada, havia um pretendente para ela, que era o Jerônimo, e havia um acordo para casamento, e o Jerônimo vai embora, a família dele é contra, e ele não volta nem para dizer, para quebrar o compromisso, que não queria casar-se com ela. O Martinho Lutero escreve para ele, e mesmo assim ele não responde nenhuma carta, e lá fica a Catarina. E o Lutero ainda tentou arrumar casamento para ela, tentou com um pastor, tentou de uma maneira, tentou de outra, e a Catarina foi firme e disse que não iria se casar, que a única maneira dela se casar era se fosse alguém do mesmo padrão do Martinho Lutero ou o próprio Martinho Lutero. Então, essa mulher foi uma mulher exigente, decidida. E o Lutero, então, que inicialmente tinha sua posição de não casar-se, porque ele estava muito preocupado com a questão da reforma protestante que estava iniciando, então, na Europa ali, e estava sendo um período de conflitos. Houve muita perseguição aos cristãos, houve muita perseguição. Havia momentos que ele precisava fugir de um lugar para o outro, porque senão ele seria morto. Ele tinha preocupação de não deixar uma família em segurança, e porque, na verdade, o propósito dele era, em si, a reforma protestante. E o Martinho Lutero acaba, por fim, decidindo casar-se com a Catarina. E marcam o seu casamento, e o Martinho Lutero, nesse tempo, ele estava sendo perseguido, e ele vai à praça pública, queima a bula, ou seja, o documento que o Papa
mandou, dizendo que ele estava excomungado, dizendo que aquilo ali era a bula do anticristo. E nesse tempo nós temos um Martinho Lutero que, inclusive, ele é chamado de javali raivoso, porque a postura dele, a pregação dele é bastante agressiva, ele denuncia pecados, é um João Batista no deserto, vamos dizer assim. Raça de víboras, essa é a mensagem dele. Então ele tem uma postura bastante radical, um pregador radical. E aí, por fim, e por pressão da família dele, que queria descendentes, acaba se acertando o casamento com a Catarina e ela casa com Martinho Lutero, então, aos 26 anos. Uma mulher casando aos 26 anos já era considerada muito, muito tarde. Se para nós hoje, casamento aos 26 anos, há poucos anos atrás, parecia algo assim, casou com 26 anos. Naquele tempo, muito mais. Porque as moças, assim, muito cedo, geralmente tinham contraído um casamento lá pelos 15 anos, praticamente meninas, e tinham muitos filhos, mas muitos morriam em função das pestes, como eu já falei, as más condições de higiene e de alimentação da Europa nesse tempo, bastante difícil. E a maioria delas, quando conseguia viver, assim, tinha uma vida, poderia dizer, tinha uma vida longa quando chegavam aos 35 anos, 40 anos, então esse era o tempo já grande de longevidade. E a Catarina casa, então, aos 26 anos, tinha uma diferença grande de idade com o Martinho Lutero, ele tinha 42. E eles se casam, então inicialmente esse casamento é um contrato entre eles, um acordo, é algo que foi arranjado, não se vê estrelinhas, né, coraçãozinhos de amor no início do casamento. Mas aí acontece algo extraordinário em relação ao Martinho Lutero e a Catarina. Eles vão morar no Mosteiro Negro, que é uma casa grande, e essa casa era um local onde servia de hospedagem, de pousada, e que eles acabaram fazendo isso, um local onde as pessoas vinham se refugiar, e o Martinho Lutero também continuava ensinando, e estudantes vinham debater teologia na casa dele. Então começaram a vida desta maneira. E só que o Martinho Lutero ele tinha bastante dificuldades, ele não sabia se organizar na vida financeira dele, em função que a preocupação dele era a mensagem, era a pregação, e não tanto com relação à vida familiar. Mas a Catarina foi alguém que organizou a vida. A Catarina, ela organizou a vida, ela que plantava, ela organizava a horta, a casa, a alimentação. Então essa casa deles acabou sendo um local assim de refúgio de muitas pessoas. Eles tinham a casa deles passavam, assim, chegava a ter a passagem de 25, 30 até 40 pessoas na casa deles, recebendo alimentação, sendo refugiados. Eles cuidavam de muitos órfãos. Eles tiveram 6 filhos. Desses 6 filhos, uma menina morreu com 8 meses, a outra aos 12 anos. Então, cuidavam, assim, adotaram muitas crianças também, de familiares do Martinho Lutero que morreram. Então, cuidaram dessas crianças também com filhos. A casa deles servia para isso. Então, agora, qual é a importância, então, da Catarina em toda essa história, né? Qual é a relevância dessa mulher que nós contamos a história dela? A importância da Catarina está também dentro do debate teológico. Por quê? Porque nós temos Martinho Lutero antes do casamento defendendo uma teologia, como eu já falei, que como ele era chamado de javali raivoso, ele era alguém muito agressivo nas mensagens, a teologia dele acaba modificando. Por quê? Porque ele é um dos que mais tem escritos em relação à relação familiar, o cotidiano familiar, a família em geral. Começa a mudar a visão dele para isso. Nós temos uma pregação do Martinho Lutero antes e uma pregação do Martinho Lutero depois do casamento com a Catarina. E essa relação entre os dois, que inicialmente começa como vamos casar para resolver o problema da Catarina que está sozinha e o Martinho Lutero também que está sozinho, vai se modificar ao longo do tempo, e nós temos muitas escritas do Martinho Lutero, da parte historiográfica, muitas cartas dele para ela, que isso é uma pena
ele para ela, mas não se preservou muita carta dela para ele. Mas muitas cartas dele se referindo a ela, chamando de minha querida, a minha senhora, a minha estrela, a minha querida Kate. Então tem muitas falas assim amorosas dele com relação a ela, e que ele fala a respeito da alegria de ter ela na vida dele, que ela que é a dona da casa, e dona da casa, na expressão do alemão, aqui, quando traduz para nós, não é aquela dona de casa que cuida da casa, não. Ela era a dona da casa, ela era ela que comandava tudo. A casa, ela cuidava. Essa casa dele se transformou também numa espécie de hospedagem para os estudantes que estavam ali debatendo teologia. Então, ela era uma espécie de hospedaria. Eles cuidavam de órfãos. Inclusive, ela chegou a vender as porcelanas que ela ganhou de casamento para alimentar essas pessoas, para alimentar órfãos que estavam ali na casa dela. Então, era ela que adquiria as terras, era ela que ia sondar os negócios, era ela que dava andamento aos negócios da família. Então, se nós temos um levou adiante a Catarina, que foi a base da casa dele. Foi porque ele teve uma Catarina que cuidou, que zelou, que esteve apoiando ele. Então, de alguns escritos que são preservados, nós temos ela apoiando ele, sabendo que ele corria risco de morte, mas ao mesmo tempo ela apoiava ele nesse ministério que ele estava exercendo. Então, era uma mulher que apoiava o seu marido, mesmo sabendo toda aquela situação. E o Martinho Lutero era um homem que ele tinha muitos problemas de saúde, ele vivia muito em depressão. Como eu havia falado, uma das filhas dele morreu com 12 anos. E essa menina foi algo que para o Martinho foi muito difícil para ele, a morte dessa filha. Ele não conseguiu lidar com esse luto. E ele entrou em depressão. E era muito comum o Martinho Lutero, então, ir para o quarto e ficar lá no quarto, deprimido, vários dias. E a Catarina, ela teve uma ação assim extraordinária que ela fez nessa situação. A Catarina, então, se vestiu toda de preto, porque o preto é o luto, né? E entrou no quarto onde estava o Martinho Lutero, então, lá deprimido, abalado, há muito tempo. Então, ela entrou no quarto e ele tomou um susto quando viu ela toda de preto. E perguntou para a Catarina o que estava acontecendo, alguém morreu. E aí a Catarina diz o seguinte, Deus morreu. E o Martinho Lutero vai dizer, não, como é que pode Deus morrer? Não, Martinho Lutero, Deus morreu. Deus morreu porque tu tá aqui desse jeito. Só pode Deus ter morrido, porque a única maneira de você estar dessa maneira se lamentando aqui, escondido aqui, só pode Deus ter morrido. Então, com isso, ela faz que ele reage àquela situação de depressão que ele estava e traz ele novamente a razão. Aí ele sai do quarto e vai novamente viver a sua vida, vai voltar a pregar e a viver o seu ministério. Ela foi muito importante porque no debate teológico da época, na construção da teologia, nas informações, ela auxiliou ele, inclusive, nas traduções, porque o Martinho Lutero fez uma tradução, né, do Novo Testamento para o alemão, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né, à leitura, o texto, na sua língua nacional, na sua língua de origem. Nós temos, até o momento, nós tínhamos somente traduções do grego e do latim. E aí o Martinho Lutero vai fazer a tradução dele. Em alguns lugares da Europa já temos alguns primeiros reformadores que estão traduzindo a Bíblia para o inglês, mas o Martinho Lutero vai fazer essa tradução para o alemão, e ela auxilia, e havia muitos estudantes que vinham discutir teologia na casa deles, e depois que se servia as refeições, eles tinham o costume de chamavam de conversas à mesa. Essas conversas à mesa era o lugar onde as pessoas debatiam sobre a teologia, né, que a teologia nada mais é do que o estudo de Deus, que era aquilo que a base da fé que o Martinho Lutero estava falando. Então os estudantes estavam ali e a Catarina era a única mulher que permanecia nessas conversas, não só permanecia, mas que também se posicionava. Ela falava, ela tinha poder de falar, ela tinha essa liberdade de falar,
coisa que as mulheres da época não podiam se manifestar, não tinham esse direito de manifestação. E aí tem toda essa situação de vida dela, todo esse aspecto que ela foi bastante importante aqui na reforma, ela foi bastante importante nessas conversas à mesa, nesses momentos de diálogos, onde se construiu muito da base da fé, dos conhecimentos que hoje chegou até nós, porque nós tivemos pessoas que realmente enfrentaram situações de risco de morte. Não é simplesmente alguém que estava contestando uma doutrina, eram pessoas que estavam colocando a sua vida em risco, porque a qualquer momento eles poderiam ser mortos, como muitos foram mortos, muitos foram executados nesse período em função da sua fé. É muito difícil essa situação que acabava acontecendo com as pessoas nesse período. Então, a Catarina ela teve sua grande relevância. Nós temos uma das cartas que, um dos escritos de Martim Lutero, se referindo a Catarina, ele diz o seguinte, que ele preferia a pobreza ao lado de Catarina do que a riqueza em Veneza, que a riqueza na França. A vida dele, ele chega a comparar que a vida dele de alegria, de felicidade era ao lado da Catarina e não na riqueza que ele poderia ter. E um dia ele escreveu dizendo a seguinte expressão, que se um dia fosse contada a história da Reforma Protestante, a história dele, que Catarina fosse colocada ao lado dele nos escritos históricos, devido à importância que ela teve na vida dele, devido à importância que ela acrescentou para ele nessa construção, nesse período dessa divulgação da palavra, que inclusive era ela responsável pela divulgação dos livros dele, para negociar com pessoas, para adquirirem os livros. Era ela toda que fazia toda essa parte importante, vamos dizer assim, para que ele pudesse ter o seu tempo de pregador, de falar da palavra de Deus. Então ele escreve isso, e em resposta ela diz que ela se contentava por ter se casado e ser a mulher mais feliz da Alemanha. Então, gente, eu aprendo muito com essa mulher aqui, que inicialmente parece ter uma história bem difícil de ser encontrada. Eu encontrei poucos livros que se referem a Catarina, pouca coisa escrita, pouca coisa divulgada a respeito dela, mas o que tem a respeito dela fala muito com relação ao aspecto dela no casamento com o Martim Lutero. Mas o que eles enfrentaram na época, a coragem dela de acreditar nos seus princípios, a coragem dela de fugir do convento, porque imagine, ela era considerada uma freira fugitiva. Quem é que ia casar com uma freira fugitiva? Imagine o escândalo que foi o casamento deles para a época. Imagina o escândalo que foi. Imagina um ex-monge e uma ex-freira se casando. Mas o Martim Lutero comprovou realmente aquilo que a Bíblia fala a respeito do matrimônio, e ele é um dos que escreve muito a respeito de que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então ele aprendeu a vida dele, a pregação do evangelho dele é uma antes e outra depois do casamento com a Catarina. E o que se aprende muito a respeito de que nos influencia muito naquilo que nós pregamos também, no apoio que nós temos, aquilo que nós podemos estar desenvolvendo. O que vai acontecer? O Martim Lutero vai acabar morrendo, mas a Catarina vai ficar. Ele escreve um testamento deixando todas as coisas para ela, só que como uma mulher na época não podia ter cuidado da sua, juridicamente ela não era responsável. Então ela vai para a justiça, o caso, e vai ser interferido, que o irmão dela vai ficar como tutor dela e dos filhos e tudo que ela tem. E aí nesse meio tempo também vai estourar momentos de guerra na Alemanha, e aí ela, numa dessas fugas que ela está fazendo, ela vai em 1552, ela está fugindo juntamente com os filhos numa carroça, e vai acabar acontecendo um acidente, ela vai cair dessa carroça, ela vai bater a cabeça, ela vai ficar numa espécie de paralisia e vai também desenvolver pneumonia. E 3 meses depois desse acidente, a Catarina vai acabar morrendo. Mas existe na Alemanha, inclusive,
locais onde até um busto dela foi colocado em memória da Catarina, devido à importância que ela teve nesse período também. Porque a gente pensa em mulheres destacadas na história da fé e não encontramos muitas mulheres que estão à frente dos púlpitos, mas temos mulheres que estão juntamente com seus maridos, junto do seu trabalho. A Catarina, eu posso dizer que ela é uma mulher de Provérbios 31. Ela é uma mulher virtuosa. Inclusive, o Martim Lutero fala dela como isso, né? E ele tinha um apelido carinhoso que ele chamava ela, que era Estrela da Manhã de Wittenberg, porque ela acordava às 4 da manhã para conseguir dar conta dessa demanda de tanta gente na casa que ela cuidava, e mais os órfãos que eles cuidavam, os hóspedes que eles cuidavam, alimentação para todos, a questão da plantação, de horta, de alimentação. Ela também conhecia muitas ervas, então ela auxiliava muito em práticas medicinais, cuidando de pessoas doentes. Havia a preocupação dela em cuidar dos filhos, porque nós temos um local onde havia peste ainda, nós temos lugar de muitas doenças, e ela se preocupava muito com os filhos e de ensinar os filhos a palavra de Deus também, tanto ele quanto ela. Então, essa grande preocupação com a família, que o Martim Lutero não tinha antes e passou a ter depois de estar casado com a Catarina. E nessa noite, para não deixar as minhas palavras aqui, eu gostaria de fazer uma citação bíblica que está escrito no livro de Romanos, que foi o que baseou Martim Lutero as 95 teses. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá por sua fé, ou pela fé. Esse é o mesmo texto, o justo viverá pela fé, nós encontramos no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: eis que sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, o que eu aprendo com essas pessoas que viveram, né? Que eu aprendo com a Catarina, que a palavra do Senhor entrou no coração dela. A palavra do Senhor entrou no coração dela, lá no tempo que ela estava na clausura, e que ela não teve, provavelmente, pessoas que lhe ensinassem, mas ela conseguiu ter acesso ao texto e leu e creu, né? Que a salvação era pela fé e não pelas obras, que as obras manifestavam, na verdade, a fé, mas não era basicamente isso, que para ser salvo não precisava comprar a salvação, que era o que estava acontecendo na Europa nesse período, mas ela descobriu isso, a importância também, e pela sua convicção, que quando ela foge do convento, quando ela sai do convento, ela saiu de lá com uma convicção muito forte de fé, porque senão ela não faria isso, né, naquele período onde poderia acontecer grandes perigos, as famílias não aceitavam de volta as mulheres e, consequentemente, elas não teriam uma situação de vida. O que acabaria acontecendo com elas? Elas iriam para uma vida de prostituição para se sustentar, porque não havia condições na época, não teria outra maneira. E ela creu na palavra, saiu de lá e foi atrás, foi buscar princípios. Outro ponto importante que eu acho interessante de falar, que além da sua fé que ela manteve firme, foi a sua preocupação com o seu futuro. E aí eu já deixo uma palavra para os jovens a respeito do casamento, que com a idade que ela estava, com seus 26 anos, ela era uma mulher exigente, muitos chamavam ela inclusive de orgulhosa, que ela era orgulhosa, mas na verdade ela estava buscando um alto padrão para a vida dela. Nesse caso, com alguém do mesmo patamar do Martim Lutero ou com o próprio Martim Lutero. Porque ela sabia exatamente aquilo que ela queria. Que seria alguém com as condições dela, alguém que não tinha grande partido na questão financeira, porque na verdade não representava isso. Inclusive até perigoso seria um casamento dentre eles. Mas a preocupação da fé, de se manter naquela fé, né? Alguém do patamar, do padrão do Lutero ou o próprio Lutero. Então ela manteve as suas convicções, né? E manteve a sua fé.
e também ela sustentou, ela auxiliou o seu marido em todo o seu trabalho. E aqui vem uma palavra de reconhecimento para as esposas de pastores e para as esposas de obreiros. Porque muitas vezes nós vemos o obreiro pregando, o obreiro ministrando, mas todo aquele tempo que aquele obreiro, aquele pastor, ele está ali pregando, todo o tempo que ele vai ter essa vida de devocional com Deus, foi em função de que ele teve uma esposa, ele teve alguém que ficou cuidando da casa nesse tempo, que cuidou dos filhos, que auxiliou ele nesse ministério, que provavelmente falou também, discutiu a palavra, falou da palavra juntamente, teve esse apoio, né? Então, essa mulher que apoiou o marido quando o marido estava num período de depressão, né? Uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher decidida, que foi lá e levantou o marido, que trouxe para ele uma palavra, chamou a atenção dele no momento certo, da maneira certa, que fez com que ele se restabelecesse, que cuidou dele. Em muitas das cartas ele escreve: minha Kate cuida de mim. Então, transformou a vida dele, né? Daquele período que ele poderia estar vivendo uma grande dificuldade, uma grande perseguição, e ela transformou isso num algo positivo. Então, essa é a grande importância, né? E trazendo para dentro da questão familiar esse relacionamento dos dois, o quanto é importante, né? O cuidado de um com o outro, o quanto uma mulher, quanto uma esposa que auxilia o trabalho do marido, que acredita nas mesmas convicções, que batalha junto, e faz que ela também cresça e se expanda. Então, exatamente nas palavras de Lutero, a reforma só teve avanço porque Catarina esteve junto com ele. Porque Catarina fez toda essa base que ele precisava para estar pregando. Então, quando nós pensamos em mulheres de destaque, nós não devemos pensar somente em mulheres de destaque que estão ocupando os púlpitos, mas também as mulheres de destaque que estão atrás dos púlpitos. Aquelas que estão ali trabalhando, apoiando, influenciando o trabalho dos seus maridos.